Voltando aos aposentos de rei, a filha do marquês se sentou confortavelmente no sofá e abriu um livro enquanto as criadas trocavam as roupas do menino. Ela estava interessada em saber a verdadeira idade de Hard. De acordo com a versão original, ela assumiu que ele tinha 12 anos, sabendo que no ano de sua morte, a diferença de idade entre Lyd e Carion era de 2 anos. O rival era um ano mais novo que Urina, e o aniversário de Renar ainda não havia passado, então ela decidiu esclarecer se ele tinha 11 ou 12 anos. Ele pensou por um longo tempo e finalmente respondeu que tinha 12 anos, enquanto dizia que ela parecia ter 11 e que ainda era muito jovem. A filha de Maris pensou que, embora o mago fosse um ano mais velho, seu corpo era completamente fraco, como o de uma garota. O menino não calculou habilmente que ele ficaria mais velho não um ano mais rápido, mas 2 anos inteiros. Urina achou engraçada essa matemática e decidiu perguntar como é que um ano passa e 2, ao que o menino respondeu que muito em breve ele completaria 13 anos. Isso fez a garota se perguntar involuntariamente como isso poderia ser, porque, no romance, era completamente diferente. Enquanto Ria estava novamente cercada pelas criadas, Urina ponderou que talvez Kion fosse 3 anos mais velho que Lydia. Olhando para ele surpresa, ela esperava que sua própria memória estivesse simplesmente falhando. Consolando-se, ela decidiu que antes ela não conseguia nem lembrar o nome do romance, muito menos a idade de alguém. Ela tinha vagas lembranças de Carion, apenas cabelos loiros, olhos vermelhos e um nome único e seu significado. Ela também se lembrava da infância do menino, que ele cresceu com uma mãe solteira, dona de um bar, depois fugiu para um orfanato, e logo no inverno, o Marquês d'Effron o levou. De acordo com o enredo original, ele então estudou na Academia da Coroa e voltou alguns dias antes de Lydia d'Effron atingir a maioridade. Ela também estava preocupada sobre como Lydia poderia escolher o príncipe herdeiro com sua natureza tirânica e não o gentil e doce Kion. Tendo terminado de lembrar o enredo, Urina examinou o menino de cima a baixo e o aconselhou a comer mais porque ele era um ano mais velho e da mesma altura, e a camisa que ele estava vestindo era de seu irmão mais novo, que a usou quando tinha apenas 10 anos. Irritado com esse conselho, Rei começou a falar alto sobre como ele a superaria em altura e que seu pescoço doeria quando a garota olhasse para ele. Urina perguntou por que ele decidiu que seria alto, ao que o pequeno mago respondeu que ele puxava o pai e ele era alto. Provocando ainda mais, ela perguntou quem lhe disse isso. Foi realmente sua mãe? Rearda baixou a cabeça cansado e murmurou. Ele conhecia seu pai e viu o quão alto ele era. Suas palavras fizeram a menina duvidar da correção do menino escolhido, mas seus pensamentos foram interrompidos pelo mordomo que entrava. Urina Cartier observava como muitos dos funcionários relutavam em realizar tarefas relacionadas a Rei. Ela estava grata aos marqueses por se certificarem de que ele fosse tratado ao menos assim e não como um garoto de rua. Maris Cartier estabeleceu condições muito específicas. O menino deveria aprender etiqueta para que pudesse ser enviado para o treinamento com tranquilidade. O segundo ponto é que até que Rear recebesse o título, ele deveria manter seus modos e se comportar educadamente em público. O terceiro ponto é que ele deveria se comportar respeitosamente não apenas com o marquês, mas também com seus 3 filhos que já estavam estudando na academia. Toda a educação do menino foi confiada ao mordomo Robert, que não gostava nem um pouco de seu novo papel. Robert lhe disse que o Sr. Dave estava esperando por ela, e Urina rapidamente se preparou para ir até ele. A criada a interrompeu, dizendo que, embora ela já tivesse tirado todas as medidas necessárias, também era preciso escolher os materiais dos quais as roupas de rei seriam feitas. O menino não gostou de ficar parado em uma posição por tanto tempo apenas para tirar suas medidas e cansadamente se dirigiu ao sofá. A menina explicou a ele que era necessário escolher cores, materiais, designs, bem como sapatos, acessórios e um cachecol, o que fez o mago reclamar ainda mais alto. Vendo seus caprichos, ela se aproximou dele, puxou sua mão tentando fazê-lo sentar-se ereto e disse que, como ele agora era um membro da família Cartier, não deveria tentar arruinar sua reputação. Ele indignadamente disse que a vida da filha de Maris era entediante e que ele não tinha razão para escolher qual dos 4 garfos usar. A menina suspirou tristemente e disse que ele começou a se indignar cedo demais. Reard continuou a reclamar que as cores apresentadas das roupas eram todas iguais para ele, e Urina disse que todas eram diferentes e que ela precisava ir a uma reunião com Dave. Ouvindo que ela precisava sair, o pequeno mago se virou e perguntou se ela tinha que sair. Ela sabia bem que ele ainda não estava confortável, mas não podia mais ceder ao seu comportamento mimado. A menina o assegurou de que voltaria em breve e que a criada e Robert permaneceriam com ele. Rob Rey murmurou algo incompreensível, mas disse que percebeu que não tinha escolha.
Então a menina se virou para o mordomo com um pedido para cuidar de seu protegido na sua ausência. Ao sair do quarto, ela mais uma vez lembrou a ele que voltaria em breve, e Reard concordou de má vontade com ela. Chegando ao salão, Urina encontrou Dave e Maris Cartier sentados em cadeiras. O rapaz a informou que havia duas opções para os candidatos entrarem na academia. A primeira opção é passar nos exames junto com todos, não apenas em magia, mas também em matérias básicas. A segunda é uma carta de recomendação seguida de uma entrevista para determinar as habilidades. Dave também disse que a admissão pela primeira opção é muito mais fácil porque há cada vez mais casos em que crianças indignas são recomendadas. Ele se perguntou se Rei conseguiria se preparar para eles antes da primavera. A filha de Maris os ouviu atentamente e pensou que, se o objetivo era se matricular na primavera, então restariam pouco mais de 6 meses para a preparação. No entanto, na história original, ele se matriculou precisamente na primavera do ano seguinte. Estudar na academia dura 7 anos, alguns se formaram mais tarde, mas aqueles que se formaram antes não o fizeram. Ele tinha que se matricular na primavera para que, após 8 anos, ele pudesse proteger Urina de possíveis perigos. Ela disse severamente a seu pai para não se preocupar, pois Rei tinha habilidades mágicas excelentes e seria capaz de passar com a carta de recomendação. Seu pai sabia que, já que até Dave queria Har como seu aluno, isso significava que ele realmente tinha habilidades extraordinárias. O rapaz sorriu misteriosamente e disse que tinha uma influência significativa entre os magos e que, se ele dissesse que estudou com ele, ele receberia reconhecimento imediato. Vendo como Dave havia se tornado complacente, Urina involuntariamente o comparou com seu protegido. Ela raciocinou que Rei tinha o suficiente para entrar na academia, seus irmãos fizeram o mesmo. A situação era um pouco diferente do enredo original, mas as apresentações foram excelentes, o talento do próprio mago, o patrocínio da família Cardia e a carta de recomendação de Dave. O rapaz garantiu aos presentes que encontraria mais pessoas para também recomendar Rei, tendo visto suas habilidades. Urina achou um pouco pesado pedir a Dave para fazer isso, mas ele mesmo queria fazer isso por Reard. Ela sugeriu que ele quisesse atrasar a admissão o máximo possível para ensinar mais ao pequeno mago. Dave realmente pensou em um plano tão insidioso, mas decidiu que 12 anos é bastante tarde para entrar na academia e não há motivo para adiá-lo. A garota disse que Reard logo faria 13, e o rapaz percebeu que, nessa idade, ele definitivamente precisava se apressar. Urina estava grata a Dave por cuidar tanto da admissão do mago que até mesmo o Marquês Cartier parou de duvidar. Voltando ao seu protegido, ela encontrou o servo removendo um vaso quebrado do chão. O que ela viu surpreendeu a menina, ela não entendia o que havia acontecido com Har. Novamente em frente à porta, Urina pediu a Beth para explicar em detalhes o que aconteceu ali. Depois que a senhora saiu, Rei se comportou de maneira bastante normal, mas ainda tinha medo de todos. A senhorita Lauren mostrou ao menino tecidos e padrões adequados para costurar roupas. A menina estava preocupada com o que poderia ter acontecido para que, no final, o vaso quebrado estivesse fora da porta. Um pouco constrangida, Beth continuou sua história de que tudo correu bem e os tecidos foram escolhidos, mas a senhorita Lauren teve a imprudência de dizer que os olhos de Renard pareciam sinistros e que era melhor ele escondê-los ao sair da mansão. A segunda se aproximou da criada e juntas observaram como a raiva fervia dentro de sua senhora. A história enfureceu Urina, ela disse em voz alta que avisou a todos que, se alguém dissesse algo sobre os olhos de Ra, seria punido. Ela assumiu que muitos o tratariam dessa maneira. Para ela, eles eram olhos de esperança, para outros, de medo. As criadas se reuniram ao redor deles, excitadas pelos gritos da pequena senhora. Indignada com a falha em seguir ordens, Urina perguntou se Robert havia informado a todos. Beth lhe disse que o senhor mordomo certamente havia avisado a todos e estava avisando até os criados convidados, mas essa não era a história completa. Com um nó na garganta, a criada continuou sua história. A senhorita Lauren disse que Urina aparentemente tinha um bom coração por decidir apoiar um garoto tão sinistro. Se não fosse pela família Cardia, ela nunca teria concordado em fazer roupas para ele. Ela disse que até mesmo estar perto da criança fazia-se sentir mal. Beth e Robert rapidamente pararam o menino, mas a senhorita Lauren recebeu arranhões na palma da mão, e o mordomo imediatamente a levou ao médico. Depois de tudo o que aconteceu, seu protegido iniciou uma revolta, e todos decidiram deixar o quarto. Urina pensou sobre como, ao tirar Rei do orfanato, tentou mostrar a ele o lado bom de tudo. Ela entendia que a senhorita Lauren estava mostrando sua força contra um menino fraco, e a menina sentia nojo dela.
Ela não entendia como Har se sentiu ao ouvir isso dirigido a ele. A pequena senhora ordenou que a encrenqueira fosse trazida imediatamente após suas feridas serem tratadas. A menina bateu levemente e indicou que estava prestes a entrar, então começou a abrir a porta lentamente. Um vaso de porcelana passou voando ao lado de sua bochecha com velocidade relâmpago, deixando uma pequena ferida. O quarto estava em desordem, todas as coisas possíveis estavam quebradas. Urina se aproximou lentamente de Rei, que estava sentado no sofá. Ele estava sentado com as pernas cruzadas, escondendo o rosto nelas, como se estivesse tentando se proteger das ameaças deste mundo. Olhando para ele, a menina pensou que em uma situação normal ela simplesmente teria gritado com aquela mulher, mas agora queria que ela recebesse o que merecia. Ela estava preocupada que o menino a culpasse por voltar tão tarde. Tentando se antecipar a ele, Urina começou a se desculpar, colocando a mão em sua bochecha. A filha de Maris prometeu punir a culpada por tal atitude em relação a ele. Notando que seu protegido estava tremendo e havia lágrimas em seus olhos, a pequena senhora perguntou se estava tudo bem com ele. Reard estava indignado e pensava que ela havia mentido para ele, que ele não havia sido abençoado pela deusa e não tinha habilidades. Urina mentalmente sentia pena de Rei por ele não ter recebido amor parental suficiente e também constantemente lutava contra as provocações dos outros. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz quieta do menino, dizendo que ela era a única que pensava que ele era especial. A menina lembrou que ela mesma se encontrava em um mundo desconhecido para ela, e no começo, planejava simplesmente usá-lo. Ela não pensava nos sentimentos do mago e, portanto, acreditava que não era diferente da senhorita Lauren. Tudo o que ela queria era que ele soubesse que ele foi abençoado pela deusa e que seus olhos vermelhos eram a prova disso, e que ele cresceria para se tornar a pessoa mais gentil e bela do mundo. Urina segurou firmemente as mãos de Renar e novamente pediu perdão por tudo o que havia acontecido. O menino admitiu que tudo era completamente desconhecido para ele, e assim que ela saiu, todos o olhavam como se eles o estivessem vendo pela primeira vez. Urina tranquilizou seu protegido, enfatizando que tentaria consertar tudo. Ela prometeu punir pessoalmente a culpada e não permitiria que ninguém o tratasse mal. Disse a ele que, se alguém ousasse, ele poderia dizer que não era apenas o tratamento dado a ele, mas também à sua pequena senhora. Segurando suas mãos novamente, ela se aproximou dele e disse que seus olhos vermelhos eram incrivelmente bonitos. A garota acreditava que a cor de seus olhos era semelhante a uma pedra preciosa, um rubi. Na mente dela, não se tratava nem da cor dos olhos, ela apenas gostava que ele a olhasse sem hesitação. O garoto era o único que a via não como Urina Cardia, mas como ela mesma, como se visse sua alma. O pequeno mago corou, afastou-se da garota e começou a balbuciar. Vendo que ele se sentia melhor, a filha de Marius disse que estava feliz por ele ter se animado e parecia mais calmo. Ele notou uma cicatriz em sua bochecha e perguntou se ela estava machucada. Urina garantiu que estava tudo bem e que nem haveria uma cicatriz. Hart perguntou se a machucou quando jogou o vaso de porcelana. Tocando suavemente a ferida com sua palma macia, ele perguntou se doía, ao que ela respondeu negativamente. O menino, com voz culpada, começou a se desculpar com sua pequena protetora. Urina continuou a tranquilizá-lo, dizendo que estava bem, e o pequeno mago lentamente retirou a mão de sua bochecha. Assim que a mão dele foi completamente removida, ele ficou em estado de choque. Urina, vendo sua boca escancarada, perguntou o que havia acontecido. A ferida em sua bochecha havia desaparecido sem deixar vestígios. A garota nem percebeu como isso aconteceu. Ela tocou a bochecha e, ao não notar sangue na mão, percebeu que Rei a havia curado inconscientemente. Ela saltou do sofá e correu para encontrar um espelho para confirmar que a ferida havia cicatrizado. Urina perguntou ao mago como ele fez isso, ao que o menino, confuso, respondeu que não queria que ela se machucasse. Inspirada pelo milagre, a filha do Marquês concluiu que era magia, o que significava que ele realmente tinha talento. O garoto estava completamente confuso, sem entender direito como conseguiu curar completamente a bochecha da garota. Sua expressão facial mostrava sua descrença no que estava acontecendo. Olhando para suas mãos, Hard continuava a perguntar se realmente tinha habilidades. Ela pediu que ele curasse as feridas em suas mãos para ter certeza por si mesmo, mas Rei não tinha ideia de como fazer isso. Urina mesma não tinha conhecimento sobre habilidades mágicas, muito menos sobre como controlar magia. Tocando a bochecha dele, ela esperava que ele pudesse repetir o que fez alguns minutos atrás.
Por mais que o pequeno mago tentasse, nada funcionava, mas a garota o apoiou dizendo que, mesmo sendo a primeira vez, um dia ele definitivamente aprenderia. Ela olhou para ele com inspiração, secretamente se alegrando que, se ele cultivasse seu talento, poderia protegê-la. Ficou satisfeita que o garoto ainda nem havia começado a estudar magia, mas já era capaz de usar magia de cura complexa. Terminando seus pensamentos, ela tomou a firme decisão de ajudá-lo a descobrir suas habilidades. A garota decidiu ajudá-lo a entender o quão especial ele é não apenas para si mesmo, mas também para todos ao seu redor. Depois de acalmar o menino, Urina Cartier foi para o terraço onde a senhorita Lauren a esperava à mesa. A garota começou a conversa dizendo que ouvirá que, enquanto estava fora, Reard ficará muito bravo e se comportará rude. Então ela perguntou se estava tudo bem com a mão da mulher, a qual recebeu uma resposta positiva. A senhorita Lauren mostrou seu braço enfaixado, que antes havia escondido com a manga do vestido. Parecia óbvio para Urina a reação da culpada por servir o pequeno mago. Mesmo que Reard estivesse sob os cuidados da família Cartier, ainda era considerado um plebeu sem educação. A senhorita Lauren era esposa de um barão, o que significava que era uma aristocrata. Ela usava palavras apenas ofensivas, não agressivas, abanando-se com um leque. A garota percebeu que ainda teria que colocar essa aristocrata em seu lugar. Ela era a única que podia proteger Rei de todos, e as palavras dessa mulher machucaram muito o menino. Urina começou dizendo que o pequeno mago ainda não estava acostumado com a vida na mansão e se desculpava em seu lugar. A senhorita Lauren ficou desconcertada e disse que a pequena senhora não deveria se desculpar, já que ela costura frequentemente tem abrasões nas mãos. A garota sorriu docemente e continuou falando sobre como a mulher tem um grande coração e é uma pessoa maravilhosa, mas em seu coração, ela entendia que ela estava apenas bajulando, apesar de ser mais jovem que sua própria filha. A filha do marquês não ia deixar a aristocrata escapar tão facilmente. As palavras da senhorita Lauren começaram a irritá-la ainda mais, mesmo que ela continue insistindo que disse isso pelo bem da família Cardia. Com base nesse fato, ela expressou desdém pelo nome deles. A senhorita Lauren ignorou o aviso do mordomo e fez o que quis. Urina Cartier partiu para o ataque, expressando como uma pessoa tão atenciosa ignorou o aviso de Robert. A garota decidiu que fazê-la entender que era culpada de todos os seus problemas era uma solução melhor do que dar uma palmada ou qualquer outra coisa. A mulher sentou-se perplexa, e a filha de Maris ordenou às criadas que trouxessem vestidos para o terraço. As meninas obedeceram obedientemente ao pedido da senhora e trouxeram 2 vestidos com uma expressão calma. A senhorita Lauren rapidamente percebeu que eram os mesmos vestidos que ela havia feito especialmente para sua filha Cardia por ordem da senhora. As criadas começaram impiedosamente a cortar os belos vestidos com tesouras. A filha do marquês perguntou para que o que a senhorita Lauren disse a Rei foi pelo bem da família Cardia. Sorrindo docemente, ela continuou que a culpada ousou ignorar o aviso e simplesmente decidiu falar sem pensar nas consequências. Concluindo seu monólogo, a garota disse que faria de tudo para que a senhorita Lauren não pudesse mais costurar roupas para aristocratas. A mulher abusou de sua posição na sociedade e precisava de terapia de choque. Urina não queria ir tão longe, mas essa era a única opção para transmitir à culpada que ela precisava assumir a responsabilidade por suas ações. Voltando aos aposentos do rei, ela encontrou Dave tratando o rei com magia. Ela pensou em como a magia era incrível e como, no lugar onde nasceu, eles precisariam de pomadas, bandagens e curativos. Rei percebeu que a garota estava olhando intensamente para ele e perguntou por que ela estava fazendo isso. Ele tentou cobrir o rosto com as mãos porque parecia que ela ia perfurá-lo. O pequeno mago já não sofria mais com abrasões no corpo, mas visivelmente corou enquanto Urina observava. Dave se levantou lentamente e examinou cuidadosamente a menina para qualquer abrasão, notando que não havia ferida em sua bochecha. Ele disse que ouvirá que a garota cortar o rosto e não entendia onde sua ferida tinha ido. As criadas disseram a ele que a ferida era grave o suficiente para precisar de pontos. Tocando sua bochecha, a filha do marquês apontou para o lugar onde algumas horas atrás ainda havia uma pequena ferida. Então, olhando para Hard, ela relatou que o arranhão simplesmente desapareceu quando o pequeno mago tocou. Dave assumiu que, como a ferida cicatrizou tão rapidamente e sem deixar vestígios, deve ter sido magia. O menino mexeu-se no sofá, ouvindo o que os outros estavam dizendo sobre ele, e Urina perguntou se essa parecia uma explicação tola para o que havia acontecido. O rapaz sorriu docemente e disse que imediatamente percebeu que era magia pela marca residual em sua bochecha.
O pequeno mago estava ficando sonolento e já estava fechando os olhos enquanto os outros continuavam a conversa. A magia é realizada usando o mana natural que cerca a todos, mas esse mana é convertido artificialmente para usar magia, então vestígios de seu uso permanecem por algum tempo. Urina estava preocupada com como uma criança que ainda não começara a aprender magia conseguia usar cura. Dave respondeu que pessoas talentosas como o rei poderiam usar magia sem saber. Enquanto isso, o assunto de seu diálogo já estava confortavelmente deitado no sofá, roncando pacificamente, mergulhado no mundo dos sonhos. O rapaz também acrescentou que o pequeno mago era capaz de captar o mana que saía de seu corpo e não era surpreendente que ele pudesse usar magia de cura. Quanto mais Dave olhava para o menino adormecido, mais ele queria aplaudir seu talento. A garota rapidamente trouxe o rapaz de volta à realidade, observando que Rei iria estudar na academia sem objeções. Ela tocou levemente sua testa para afastar os cabelos loiros dos olhos. Rei sentiu isso e, meio adormecido, afastou a mão da garota, dizendo que não precisava ser tocado. Urina decidiu deixar o menino dormindo e o cobriu com um cobertor macio para que ele não sentisse frio. A filha do Marquês perguntou a Dave por que Rei foi capaz de curar sua ferida, mas não conseguiu curar a própria. Ela lembrou que o rapaz disse que o menino tinha habilidade suficiente para usar magia de cura. Dave pensou por um momento e olhou para o menino adormecido, finalmente chegando a uma resposta para sua senhora. Suspirando humildemente, ele começou a contar suas suposições para a filha do Marquês de Cartier. Ele acreditava que o pequeno mago queria curar suas feridas muito mais do que as suas próprias. A garota olhou pensativamente para seu curador adormecido e ponderou por que ele queria tanto curá-la. Dave continuou elogiando o mago por ser capaz de usar magia complexa em uma idade jovem. Urina lembrou-lhe que, não importa o quanto ele elogiasse Rei, ela não cederia a ele. Ela agradeceu ao menino por sua ajuda em curar os ferimentos e tentou acordar Reard para levá-lo ao quarto onde poderia continuar dormindo. A filha do Marquês tentou por muito tempo acordar o menino adormecido, que não queria voltar à realidade. Os criados o levaram para o quarto e o colocaram na cama, e o médico veio correndo imediatamente para examinar o pequeno mágico em busca de doenças. O médico concluiu que Rei não conseguia acordar porque estava muito cansado pelo estresse que havia experimentado. Além do estresse, seu corpo também não estava em condições saudáveis ideais. O menino havia se segurado com força mental todo esse tempo, mas no final, não conseguiu mais. Depois de se despedir do médico e de todos os criados, Urina sentou-se ao lado da cama de Renard quando de repente ouviu a voz de Betty chamando por ela. Ela sugeriu que a senhora fosse descansar e, enquanto isso, a criada cuidaria do pequeno mágico. A filha do Marquês não pôde deixar de notar que todos os dedos da criada estavam enrolados em bandagens. Descobriu-se que Betty se machucou ao fazer um animal de pelúcia para Rei. Urina rapidamente lembrou-se de ter visto o brinquedo no quarto onde Reard estava antes. Betty disse que o Sr. Reard se sentia desconfortável quando sua dona o deixava, então ela decidiu fazer um boneco para ele. A criada machucou todos os dedos enquanto tentava fazer o boneco perfeito, mas não ficou muito satisfeita com o resultado. A menina pegou o boneco das mãos de Betty e o colocou ao lado do menino adormecido. Ela agradeceu a Betty por seu ato gentil em relação a Rei. Agradeceu às outras criadas e as mandou descansar, dizendo que ela mesma cuidaria de Reard. Betty assegurou que as criadas estariam por perto e, se Urina precisasse de alguma coisa, só precisava dizer que elas viriam. Dave curou os ferimentos ao redor dos olhos do pequeno mágico, mas mesmo a magia não podia curar uma alma ferida. Urina pensou nas palavras do médico de que o corpo do menino estava muito fraco e não poderia suportar tal choque. Ela percebeu que a criança esteve em estado de tensão todo o tempo que esteve na mansão. Lembrando quão excêntrico e barulhento ele era, ela pensou que ele havia se acostumado com o novo ambiente há muito tempo. Urina também lembrou das palavras de Rei de que ela era a única que considerava seus olhos uma bênção da deusa. Sentada ao lado de sua cama, a menina percebeu que ele havia se segurado com toda a sua força o tempo todo. De qualquer forma, ela ficou feliz que nada grave havia acontecido e que ele apenas precisava de um bom sono para recuperar suas forças. A filha do Marquês ficou ao lado da cama de Reard por um bom tempo, esperando que ele melhorasse. Depois de algum tempo, ela percebeu que sua ajuda não era muito bem-vinda. As criadas não permitiram que ela trocasse a toalha porque poderia danificar as delicadas mãos de sua dona. Ela quis ajudar o menino com a comida, mas ele resistiu e acabou derramando metade dela em si mesmo. Tudo o que ela pôde fazer foi cuidar de seu encargo, mas ele não gostou.
Rei novamente achava que ela estava o encarando e logo faria um buraco nele, como ele disse a ela. Ele perguntou arrogantemente se ela assumiria a responsabilidade se o perfurasse, ao que ela respondeu que, como não podia assumir isso sozinha, ela iria parar de observar. O menino começou a se perguntar o que Urina estava fazendo enquanto ele dormia e por que ainda estava sentada ao lado dele, pairando sobre ele. Ela disse que ele estava agindo como uma criança e que havia até um brinquedo ao lado dele. Então, a garota declarou em voz alta que não considerava um cara tão pequeno como ele um homem. Riad ficou muito ofendido porque ele era 2 anos mais velho que ela e um pouco mais alto. A filha do Marquês esclareceu que, embora ele fosse mais alto, ainda era baixo. Vendo como ele discutia com ela, Urina decidiu que ele se sentia muito melhor e praticamente tinha se recuperado. Urina percebeu que ele parecia bastante sério e usou o sino para chamar os criados para trazer água. As criadas trouxeram um copo de água e a garota o trouxe até o rosto de Rei para que ele pudesse beber um pouco. O menino pegou o copo e tentou beber sozinho, derramando metade na roupa. De repente, ele sentiu frio por ter bebido a água, e a filha do Marquês o cobriu gentilmente com um cobertor macio. Ele decidiu fazer uma piada de que se sentia como se tivesse virado uma omelete, e Urina interpretou isso como um bom sinal. Ela então presumiu que ele estava com frio porque suas roupas estavam molhadas de suor e água derramada, e sugeriu que ele trocasse de roupa. O menino se assustou com tal proposta, ele absolutamente não queria trocar de roupa. Enquanto a filha do Marquês estava no quarto, os gritos de Rei machucaram os ouvidos da garota, e ela disse que poderia sair para que ele pudesse trocar de roupa. Ela notou que ele estava tão frio que começou a render os dentes alto. Urina o abraçou suavemente, dizendo que ele provavelmente estava com febre alta. O pequeno mágico estava muito quente, mas não havia como acender a lareira na mansão, já que era verão e ela não havia sido limpa. A filha do Marquês disse que precisariam providenciar para que a lareira dele fosse limpa o mais rápido possível. O menino murmurou que estava tudo bem com ele e enrolou a cabeça em um cobertor, escondendo-se da garota. Abrindo um pouco o rosto, ele perguntou com um tom sério se ele estava cheirando mal. Urina não entendeu por que ele estava fazendo uma pergunta tão estranha. Ele estava doente, então era normal que ele pudesse cheirar mal. Ela decidiu brincar e disse zombeteiramente que ele realmente cheirava, fazendo com que Reard corasse rapidamente. Ele puxou completamente o rosto para fora do cobertor e olhou para ela por um longo tempo, sem entender por que ela estava rindo. A garota não provocou seu oponente por muito tempo e disse que ele cheirava bem. Rei estava indo dormir um pouco mais e pediu a Urina para ir para o quarto dela também. Ela perguntou novamente se ele estava com frio e recebeu uma resposta negativa. A garota, perdida em seus próprios pensamentos, virou bruscamente a cabeça e tirou algumas coisas do outro lado da cama, pijamas para dormir especialmente feitos para Rei. Depois de dar a ele, Urina perguntou se ele tinha medo de passar a noite sozinho. Rei já não se considerava mais uma criança que pudesse ter medo, mas a garota notou que até os adultos podem se sentir sozinhos quando estão doentes. Ela queria dizer que também se sentia triste quando estava doente sozinha, mas entre todos os dias que viveu, só se lembrou do dia de sua morte. O sentimento de morte refletia medo e solidão, e se pelo menos alguém tivesse segurado sua mão naquele momento, ela não teria ficado tão assustada. Rei estava observando-a o tempo todo e vendo uma mudança brusca de humor, ele segurou a mão dela e perguntou se tinha se infectado por causa dele. Urina retirou abruptamente a mão e disse que ele era apenas uma criança e que não poderia se infectar por causa dele. O menino ficou bravo com ela, ele realmente se considerava um adulto, mas a garota rapidamente lembrou-lhe de sua boneca. Rei rapidamente lembrou que a criada lhe deu uma boneca fofa para que ele não ficasse tão assustado quando estivesse sozinho. A filha do Marquês continuou a provocá-lo e perguntou novamente se ele tinha medo de ficar sozinho. Ele repetiu mais uma vez que não era uma criança, ao que ela sugeriu chamar as criadas. Reard tentou fervorosamente fazer com que a garota saísse do seu quarto para que finalmente o deixasse em paz. Aproximando-se da porta, ela pensou que, mesmo que ele dissesse isso, poderia piorar a qualquer momento, e era necessário avisar as criadas para que cuidassem dele. Ao vê-la se afastar suavemente de seu quarto, o pequeno mágico suspirou alto aliviado. Urina não gostou desse som e disse-lhe para não chorar até que ela estivesse por perto. Trocando sua raiva por compaixão, desejou-lhe boa noite e foi para seus aposentos. Um dia, as crianças foram estudar na biblioteca e, empilhando livros sobre a mesa, leram lentamente. O menino perguntou no que Urina estava tão focada, ao que ela o convidou para ver, mostrando a página do livro. Ela observou enquanto o pequeno mágico começava a estudar as páginas com um olhar pensativo.
Rei indignou-se por não entender nada apesar de estudar tão diligentemente, mas a garota não se sentiu envergonhada por ele não entender. Como o jovem mágico começou seu treinamento recentemente, alguns dias atrás Reard começou seu treinamento com um tutor, e hoje ele só podia redesenhar letras e ler as palavras mais simples. A tutora, conhecida por sua rigidez, elogiou o rei como um estudante trabalhador, diligente e inteligente. Urina ficou feliz que ele estivesse interessado em seus estudos e disse que o livro estava escrito em uma língua antiga. Surpreso com a notícia de que o livro estava em outro idioma, o menino perguntou se ela poderia lê-lo. Infelizmente, a filha do marquês não tinha a habilidade de ler a língua antiga. Geralmente, em muitos romances, as heroínas, se não tivessem habilidades excepcionais, pelo menos podiam ler a língua antiga. O menino fez uma pergunta completamente lógica sobre por que ela precisava daquele livro. Então, a garota estava procurando algumas notas importantes, embora não conseguisse ler nada escrito. Rei perguntou-se que registros Urina estava falando e por que eles não estavam nos livros escritos em sua língua. Ela estava procurando por quaisquer anotações, ensaios ou registros que os olhos de Reigard fossem uma bênção da deusa. O pequeno mágico ficou envergonhado e expressou a opinião de que ela não precisava procurar informações sobre ele. Ela segurou ternamente sua mão e afirmou que procuraria até mesmo a mais leve linha onde a verdade fosse dita. Urina pensou que deveria ter feito isso assim que chegou a este mundo. Ela teria encontrado registros objetivos mais cedo de que os olhos vermelhos de Rei eram a bênção da deusa, e com isso, poderia convencer Dave e Markartia muito mais rápido. Outras pessoas não teriam mais medo dele, ele não seria constantemente julgado.